abandonamos as ostentações dessa vida, nós nos preenchemos com o Senhor e buscamos a sua vontade. Buscamos o sentido da vida e buscamos este conhecimento que vai não somente ser o preenchimento existencial da nossa vida, como também vai, de certa forma, desprender na mensagem que vai conduzir a vários por meio de nós. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, o Senhor. As pessoas vão passar a nos imitar. Me lembro de alguns dos nossos alunos que eles ficavam tão compenetrados nas aulas que eles chegavam em certas igrejas, em outros bairros aqui da Zona Leste, e eles falavam: ô pastor, tem um aluno teu aqui que está pregando igualzinho o senhor. Até o seu jeito de pregar, papai. Eles estão copiando no púlpito a mensagem lá da Ruth, a mensagem de Sansão. Eles estão copiando. Que bom, é assim tem que ser mesmo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo, Senhor. Reproduzir o conhecimento adquirido. A mulher samaritana teve encontro com o Filho de Deus, sua sede foi saciada. E ela já saiu ali, ó, querendo reproduzir a mensagem da água da vida. Nós vemos que o endemoniado gadareno, que tinha legiões dentro dele, quando Jesus o curou, agora ele estava ali penteado, arrumado, limpo. Agora eu vivi a vida inteira como escravo do diabo. Agora que eu sou livre, eu quero viver a minha liberdade para servir ao Senhor Jesus Cristo. Entender o chamado, negar a você mesmo, negar as suas obsessões, suas ostentações e viver para glorificar a Cristo. Se você é um engenheiro dentro da sua empresa, glorifique ao Senhor Jesus Cristo lá na sua fábrica, na sua empresa. Se você quer ser um universitário cristão, um professor universitário ou um universitário, glorifique o Senhor Jesus Cristo ali dentro da universidade. É isso que o Senhor pede a você. No verso 24, pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a preservará. Então veja aqui a orientação fundamental, uma orientação muito importante para aqueles que pretendem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que você esteja cercado de bens, de alguns privilégios, de um bom salário, de uma boa conta bancária, saiba que dessa terra você não poderá levar nada. Nada fez. Paulo fala isso na carta a Timóteo. Desta terra nada poderemos levar, quando ele faz um contraste lá e alguns ensinamentos sobre a riqueza e a ostentação. E nós vemos que, como eu disse, a igreja primitiva nos trouxe exemplo. Eles mataram o Filho de Deus, conspiraram e mataram o Filho de Deus e ele ressuscitou. Vemos que os discípulos, quase todos em sua maioria, também tiveram mortes horríveis. Passaram por conspirações, por julgamentos injustos, sem cometer crime algum, foram mortos e eliminados. Na Nigéria, nós vemos as notícias, né? 7 mil cristãos foram eliminados injustamente por divergência de religiões que não suportam ouvir o nome de Jesus Cristo, mas querem servir lá o seu Deus verde, né? Resistem. E o Senhor Jesus Cristo orienta: quem quiser salvar a sua vida, esteja preparado a perder a vida do seu corpo carnal, porque nós sabemos que temos existência eterna. A vida nesse corpo é provisória. Sabemos que existe uma eternidade. E aquilo que fizemos por Cristo Jesus, as decisões que tomamos, se elas não glorificaram ao Senhor Jesus Cristo, elas se estenderão por toda a eternidade. E onde passaremos a eternidade? Na presença do Altíssimo, contemplando a face do Altíssimo? Ou passaremos a eternidade em tormento eterno? Não caia no discurso do pagodeiro lá que falou que no céu tem gente chata. No inferno, o verme não morre e a chama não apaga. Leia Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, e você vai entender. Se você acha que é mentira, problema seu. Eu só duvido é que a verdade suprema, absoluta, irrevogável, que é o Senhor Jesus Cristo, esteja mentindo. Quem mente é o filho do diabo, são os filhos do diabo e o diabo o pai deles. Entendeu? Veja, o Senhor Jesus Cristo nos ensina: o que adianta
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Veja que nos dias de hoje o relativismo moral foi tão fortemente implementado por meio do sistema educacional que foi tomado pelo inimigo, perante o sistema religioso inclusivista. Hoje existem as chamadas igrejas inclusivistas, e um falso evangelho é pregado. Um evangelho que, de certa forma, opera com a cultura da impunidade. Nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele haverá de punir aqueles que praticam o pecado. E nós temos em Apocalipse, nós temos nas cartas paulinas, uma listinha ali de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Quem se enquadrar dentro daquelas listas não herdarão o reino dos céus. Por isso que Pedro começa a sua segunda epístola dizendo que o conhecimento do verdadeiro do Senhor Jesus Cristo produz em nós virtudes, para que nós sejamos luzeiros, parecidos com Cristo e não parecidos com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que você possa cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrificar o teu egoísmo, esvaziar para se preencher com a presença do Espírito Santo e ser formatado conforme o seu propósito. Veja que ele tece aqui alguns ensinamentos e orientações para os seus discípulos. E havia uma necessidade de agora ele mostrar pessoalmente, visivelmente, para os seus discípulos que ele é o Filho de Deus e mostrar a sua glória. Ele revela aí no verso 27, 9 e 27. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Ele fala isso para os 12. Mas 3 ali vão poder contemplar a glória do reino de Deus. Certa vez um teólogo era questionado. Como no milênio? Como no milênio, crentes que foram arrebatados descem para governar com Cristo e vão andar com pessoas que não foram transformadas, ainda possuem sua natureza corruptível. Jesus está mostrando nesse texto aqui, ó. Lembra do Adão? Adão tinha uma natureza, né? Ainda não tinha pecado, mas ele andava lado a lado com Deus. E agora imagine que os discípulos são pecadores, de mente limitada. E o que eles veem lá no Monte da Transfiguração? Eles veem Elias. Elias foi arrebatado. Você vai dizer, mas Elias foi arrebatado. E Moisés que morreu? Ele subiu o Monte Pisga. E lá morreu. Não se sabe o local exato onde morreu. Conta-se Judas que Satanás veio disputar o corpo dele, né? O ponto exato no Pisga, no irmão onde Moisés morreu, não se sabe, né? Então veja que homens pecadores estão contemplando o corpo glorificado do Altíssimo e o corpo glorificado dos heróis da fé, tanto Elias, que foi arrebatado, como de Moisés, que morreu. Os santos vivem eternamente, estavam ali diante do Filho de Deus, que é a verdade e a vida. Veja isso, antes deles morrerem, os discípulos, 3 deles em especial, antes deles morrerem, 3 seriam selecionados para ver a glória que estava reservada a ele. Veja no verso 28, cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Aí veja bem que o Senhor Jesus seleciona o monte, né? Para trazer na mente dos homens limitados, né? Vocês já falaram que eu pareço com Elias, né? Outros estão dizendo que eu sou Moisés, outro profeta aí, né? Que não viram o local exato onde Moisés morreu, né? Então eu vou levar vocês para um lugar onde eu já me manifestei para esses heróis da fé. Talvez seja o Monte Tabor, ou o Carmelo, ou talvez o Monte Hermon, onde Moisés ali foi sepultado e não se sabe o ponto exato. Então ele leva esses 3 discípulos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, ao Monte Tabor. Vamos selecionar o Tabor aqui, né?
Enquanto orava, veja que Jesus está orando, né? Veja a necessidade que o Senhor Jesus Cristo tem de oração, né? E que ele ensina os discípulos apóstolos a orar, né? Tem pastor que não gosta de orar. Mas aqui ele está ensinando, tem que orar. O mestre, o sumo pastor, gostava de orar. Ele recarregava as baterias e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, né? E aí veja, a aparência do seu rosto mudou, a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Note que há um indicador aqui de toda a santidade e da glória e do poder. O Senhor Jesus Cristo transpareceu, explicitou-se ali diante deles com a sua natureza eterna e imutável, de glória e de poder. Seu rosto resplandeceu. Lembra quando Moisés desceu do Sinai? Ele desceu com o rosto resplandecente também. Mas aqui a glória é maior, é o maior de todos. Até a própria glória de Deus vai indicar isso. Que o maior de todos estava com o rosto resplandecente. Suas vestes brancas de santidade e de poder resplandecente brilhavam ali naquele lugar. E dois homens falavam com eles, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória, ó. Eles apareceram em glória. Então, notou? Moisés não morreu, o corpo físico desfaleceu. Mas ele está guardado em glória e foi trazido ali naquele momento. Veja como o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele pode trazer, ele chama para a sua presença aqueles que já faleceram em corpo glorificado. Se não tiver com o corpo glorificado, não pode contemplar a face do Altíssimo. Tem que ser revestido de natureza imperecível para permanecer na presença de Deus. Veja, eles apareceram em glória e falavam acerca da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém. Está chegando a Páscoa, né? Olha só, né? Moisés, que instituiu a celebração da Páscoa, veio conversar e ver o cumprimento. Olha, o Senhor me fez escrever a lei, as diretrizes lá de como deveriam ser os procedimentos do povo temente a ti na Páscoa, para celebrar o dia da independência. Estamos chegando aqui perto do dia da independência no Brasil, né? 7 de setembro. Está chegando o dia 14 de Abib, tem que celebrar. Agora eu estou entendendo. E conversava. Imagine Moisés conversando, né? Tu és o Cordeiro Pascual. Os cordeiros que eram sacrificados apontavam para ti. Nenhum osso poderia ser quebrado. A carne deveria ser assada e comida com ervas amargas, representando tudo que o Senhor vai passar. Imagine a alegria de Moisés, né? Que privilégio, né? E o Elias, né? Que invocou a glória de Deus, né? E a glória de Deus vai manifestar aí, né? O Elias, o profeta também, invocava e a glória descia como fogo. Agora vai descer como nuvem, né? Moisés presenciou muito a nuvem, né? Veja no verso 32. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. A gente às vezes, se não tem disciplina na oração, você acaba dormindo. Temos que selecionar bons horários para orar, senão acabamos vencidos, né? Se você quer ser discípulo e ser um vencedor, cuidado para não ser vencido pelo sono e o cansaço que as tribulações promovem muitas vezes. A expectativa, a esperança de receber uma bênção, de alcançar o objetivo e de buscar o poder de Deus. Às vezes o esvaziamento ainda não é pleno. E às vezes muitos são vencidos pelo cansaço. Muito que os discípulos precisavam aprender, muito ainda. Precisava ter muito período de comunhão com o Espírito Santo para que os mistérios pudessem ser revelados. Mas aqui nesse momento, ó, diante do Filho de Deus, eles estavam vencidos pelo sono. Cuidado para não ser vencido pelo sono, né?